Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui legal a partir de agora, porque está começando mais um pré-jogo aqui no nosso canal MOTV. Agradeço a você sempre pela sua audiência, pela sua paciência, você que chegou agora nesse canal, você que se inscreveu há poucos dias, há poucas horas, há poucos minutos, há poucos segundos. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer ter você aí comigo, né, para poder falar um pouquinho sobre o futebol, porque você também fala de futebol aqui. A partir do momento que você deixa a sua opinião nos comentários, que você traz ali uma ideia, né, sobre o time, né, sobre um determinado jogador, tudo isso você compartilha também os seus conhecimentos aqui no nosso canal MOTV, que é muito democrático, tá bom? Então, dá moral pra gente, porque iremos a partir de agora falar muito de futebol e, claro que o pré-jogo de hoje é de Santa Cruz e Decisão. Primeiro, deixa eu fazer uma correção importante, que ontem, né, nesses dias, né, falar ontem porque você pode estar assistindo esse vídeo depois do jogo, mas eu fiz um pré-jogo do Sport e lá, no começo do vídeo, eu me atentei a falar do Maguari, rapaz. Mas o adversário do Sport era o Jaguar naquela ocasião, por sinal, o jogo foi 2-2 e daqui a pouco eu vou passar o resultado das partidas. Olha, então, mais uma vez, eu até deixei lá uma informação, né, uma correção sobre o nome do time, mas a gente sempre pede desculpa, né, porque temos um compromisso com você que é o nosso inscrito, você que gosta do nosso conteúdo, e a gente quer sempre levar qualidade e informação. E foi um equívoco mesmo, porque eu tinha feito o jogo do Náutico contra a equipe do Maguari, eu estive na partida, né, fazendo as reportagens na TMC, e meio que isso ficou na minha cabeça. E aí eu não me atentei. Foi no início do vídeo ali, mas depois eu consegui realinhar ali a rota e deu pra gente passar as informações. Mas aqui não tem erro não, tá? Hoje é Santa Cruz e Decisão, neste domingo, às 18 horas. O jogo que mudou de horário, né? Seria ali, a priori, no começo, assim que foi divulgado pela Federação Pernambucana de Futebol, essa partida iria acontecer às 17 horas, mas a TV Globo, né, que é a detentora ali dos direitos de transmissões do campeonato, né, e aí solicitou a mudança do horário para que o jogo aconteça às 18 horas. É o novo horário do futebol da TV Globo, então o torcedor em geral vai se acostumar a partir desse ano de 2026 acompanhar os jogos da TV Globo, seja Série A, né, seja ali Copa do Brasil, porque a gente tem jogos à tarde, nesse horário, às 18 horas. Então, a partir de hoje, a Globo vai transmitir sempre nesse horário, porque tem outros campeonatos estaduais também que a Globo tem o direito de transmissão. Olha, então, hoje às 18 horas, na Arena de Pernambuco, essa arena que tá danada, né? Olha, recebeu o jogo de Vitória e a equipe do Retrô. Teve jogo do Sport lá, contra o time do Jaguar, no caso Jaguar e Sport, e agora recebe o Santa Cruz e Decisão. E tem em menos de 5 dias, 3 jogos, né, em sequência do campeonato pernambucano, praticamente o campeonato metropolitano, né? Você já falou muito sobre isso em debates que eu participei e de fato chama muito a atenção, mas é o que tem, né? Essa federação quer isso, então vai ser dessa maneira até o dia 8 de março. Pronto, vamos falar de futebol, né? Você quer que eu fale do time? Vamos falar um pouquinho sobre o Santa Cruz, que começou sua pré-temporada no dia 25 de novembro, tá? Foi o início da pré-temporada do Santa Cruz. De lá para cá, mais de 40 dias de muita preparação, né, de entrosamento, 3 jogos treino, teve um amistoso. O Santa venceu os 2 jogos treino, empatou um do jogo treino ali, que foi contra a equipe do Muricy, o jogo foi 1-1, e perdeu o amistoso, que não iria acontecer, depois aconteceu, contra a equipe do Defensa e Justiça, pelo placar de 1-0, teve uma falha ali tremenda do Felipe Alves, ficou marcado, né, Felipe? Aquela bola dava para encaixar, viu, amigo? No meu tempo de goleiro, eu não tomava um gol daquele, não. Hoje eu não consigo mais jogar, viu, gente? Hoje a coluna não deixa. Olha que eu tô jovem ainda, mas a coluna hoje, eu sofri um incidente, né, dentro do ônibus, e de lá para cá eu não consigo mais ter, né, jogar realmente, né? Então eu gostava muito. Mas aquele gol não se toma não, viu? Aquele gol ali, Felipe, não se toma. Felipe tem contrato com o Santa Cruz até 2029. Contrato longo que o Santa Cruz fez
E não foi nem o Santa, foi a SAF. Fez esse contrato com o Felipe e ele está aí, vai continuar. Ninguém sabe como é que vai ser a história dele no Santa Cruz. Então, foram 3 jogos treino, um amistoso e agora chegou o dia da estreia contra o Decisão. O Decisão que voltou para Goiânia, né, fica na zona da Mata Norte de Pernambuco. É um time que no ano passado esteve em Sertânia, tá? Eu conversei com o presidente do Decisão, né, a gente bateu um papo, Luiz Eduardo. Conversei também com o treinador do Decisão, tá, gente? Uma entrevista bem legal, inclusive está aqui no nosso canal, com o Quinho. E ele falou muito sobre a sua equipe, falou sobre o trabalho, inclusive o Decisão tem realizado treinos em cidades diferentes, né, ali pertinho de Goiânia. E no dia que eu conversei com o Quinho, ele acabaram naquele momento de realizar um jogo-treino, não um jogo-treino, mas a sua atividade, né, da pré-temporada, na cidade de Camutanga. Né? Inclusive, eu conheço muito bem Camutanga, sou filho de Camutanga, tá? E ele estava treinando em um campo municipal que não tem tanta qualidade, tá? Que para futebol profissional aquele campo não tinha qualidade para receber um trabalho técnico profissional visando um estadual. Mas é a que temos, tá? E deve ser assim também nos próximos dias, até porque o Decisão vai jogar a Série D. Então, o Decisão também começou o seu trabalho de pré-temporada após o Santa Cruz, fez várias contratações, tem jogadores experientes como ali o Bambam, né, que já passou pelo Juventude, passou pelo Sport também, tem o Mosquito, né, que é um jogador também interessante, tem alguns jogadores ali da base, né, jogadores que não é base, mas jogadores que são jovens, é um elenco muito jovem, de 25, 24 anos, Bambam mais experiente. E além disso, tem também o Decisão, tem um fator interessante para esse ano, que é jogar em Goiânia. Voltando a Goiânia, Decisão que já passou por Itambé, Timbaúba, Sertânia, Chão Grande, ou seja, várias cidades já foram sede ali do Decisão, e agora a sede do Decisão é Goiânia, que já foi um tempo, e agora volta. A expectativa é muito grande, mas esse jogo de estreia é fora de casa, é na Arena de Pernambuco. Falando um pouquinho sobre o Santa, primeiro a gente fala das contratações, né? O Santa realizou 11 contratações para essa temporada, né? Contratou o goleiro Gabriel Souza, os laterais Alex Juan, Hamilton e Pedro Costa. Hamilton veio do futebol de Portugal, foi uma oportunidade de mercado. Eu conversei com o Arlen Menezes sobre isso. E aí o Hamilton é um lateral jovem, direito. O Santa contratou para o setor do meio de campo o Andrei e o Patrick Alan, né, que deu uma qualidade tremenda, o volante e um meia. Contratou também ali os atacantes para essa temporada. Contratou Robinho, Matheus Regis, que veio do Botafogo, de São Paulo. Robinho também veio de lá. Contratou também o Vitinho, tá? E o Quirino. Foram 4 contratações para esse setor ofensivo, tá? Eu creio que eu não estou esquecendo de ninguém. Se eu estiver esquecendo, me perdoe. E pode colocar também aí, tá? Aí embaixo se eu esqueci de alguém. Mas é o que o Santa tem para essa temporada de 2026. Para esse jogo, pessoal, o que é que o Santa não vai ter? O zagueiro Jansson, né? Sofreu ali uma lesão na coxa, na partida amistosa contra o Defensa e Justiça. Ainda no primeiro tempo, o Jansson foi substituído, acompanhou o jogo. E por essa razão ele está fora desse confronto. Com isso, o Santa terá a dupla de zaga que finalizou a Série D. Eurico Lima e William Alves. Na minha humilde opinião, essa é a dupla de zaga para o Santa começar o campeonato estadual. Confesso que eu não gostei muito do desempenho do Jansson. É um zagueiro alto que consegue, em jogos, principalmente em jogadas aéreas, sobressair. O William Alves também, mas eu senti ele um pouco inseguro, tá? No jogo amistoso. Então eu creio que o Jansson é um bom zagueiro, tá? Bom back, mas na minha humilde opinião, não sou treinador. Para mim tem que começar mesmo Eurico Lima e William Alves. Foi a dupla de zaga que deu certo na reta final da Série D e conseguiu acesso, né, amigo? Então isso aí acho que a gente tem que mudar. O setor do meio de campo do Santa Cruz vai ter ali o Balotelli, Andrei e o Patrick Alan. É muito provável que não vai mudar esse setor do meio de campo. E o ataque, Robinho, Renato e Quirino. Eu confesso
que eu gostei muito do time que entrou na segunda parte, mesmo perdendo ali no segundo tempo para o Defensa e Justiça. Gostei muito do Vitinho, jogador agressivo, no 1 para 1, consegue em jogadas que o Santa vai explorar o contra-ataque, o Queira, em alguns momentos, está vencendo o jogo, por exemplo. Você está vencendo o jogo de 1 a 0. Você não quer se expor, mas quer manter a sua força defensiva, sua solidez defensiva naquele jogo, e você quer explorar esses lados. Então, se você tem um Vitinho, você fazer isso com maestria, porque Vitinho é rápido, é leve, e no 1 para 1, ali com o defensor do adversário, ele vai sobressair. Então, eu gostei muito do Vitinho. Confesso que o Vini Ora tem me surpreendido, tá? É um menino da base, já teve oportunidades jogando no profissional, mas não teve uma sequência, uma minutagem com a camisa do profissional ainda. E eu acho que Marcelo tem que observar com carinho para esse jogador. Eu não falei das laterais, né? A lateral ali com Pedro Costa é o melhor que tem nesse momento, porque Israel se mostra ainda um pouco fora de forma, né? Não questão de ritmo mesmo de jogo, tá? Com repetições. Porque ele veio de uma cirurgia séria, teve um processo cirúrgico de hérnia de disco, né? Teve que praticamente reaprender a andar, e isso, querendo ou não, acaba colaborando muito, né, para esse desempenho ainda ser um pouco lento. Eu também conversei muito com Israel, a gente bateu um papo bem legal, fizemos uma entrevista bem boa, e ele falou sobre isso, que estava meio que pós a cirurgia, ele teve que reaprender a andar. Israel não joga desde a partida, desde o último jogo da primeira fase, no caso do primeiro turno, na realidade, da Série D contra o Ferroviário, quando ali o Santa vencia pelo placar de 3 a 1. Então, faz um bom tempo. Então, creio que o Pedro Costa é o nome para essa lateral, sim. E na lateral esquerda, Rodrigues. Rodrigues continua do mesmo jeito, tá, gente? Falha muito, ajuda em alguns momentos, né? E é o que o Santa tem. O Alex Juan está lesionado, já falei sobre isso. Está no processo de transição para se recuperar e só deve estar à disposição lá para a terceira rodada ou até a quarta rodada do Campeonato Pernambucano deste ano. Só repetindo a provável escalação: Roque Kennedy, Pedro Costa, Eurico, William Alves, Rodrigues, Balotelli, Andrei, Patrick Alain, Robinho pelo um lado, o Renato pelo outro e Quirino, né, sendo esse centroavante, mas não fixo, porque aí tem uma alternância, né? Você pode até jogar em alguns momentos, fazendo ali um ataque, atacando com 4 jogadores, que você pode ter a participação do Patrick Alain com mais efetividade, né? Nessa entrada aí, pisando na área, quem sabe em alguns momentos, finalizando de fora da área, para surpreender o adversário. Falando um pouquinho rapidamente sobre o Decisão. O Decisão, como dito agora há pouco, também tem a sua parte forte, tem seus jogadores também que prometem, mas deve jogar num 4-4-2, povoando o meio campo, né, se protegendo da pressão ofensiva do Santa Cruz. O Santa Cruz deve fazer uma marcação muito forte e alta, por jogar em casa, por jogar com o apoio do seu torcedor, que não é no Arruda, mas é na Arena de Pernambuco, e isso pode pressionar o adversário. Provável escalação do Decisão deve ter ali o João Gabriel, o goleiro, a dupla de zaga Juan Robert, que passou pelo Santa Cruz, e o Ricardo Batista, as laterais com o Breno Renan e o Matheus Rodrigues. O meio-campo, aí é aquela história que eu falei, né? O meio-campo mais povoado ali com o Caio Bahia, Fernando Portel, o Henrique Araújo e o Jonas. E no ataque, Matheus Mosquito, né? Que é o Mosquito, e o Bambam. Você vai ter que ficar muito ligado com esses dois atacantes, tá? Ficar muito ligado com esses dois atacantes. São inteligentes, tiver oportunidade, faz o gol. E como vão jogar numa linha mais conservadora, explorando os erros do Santa Cruz, que o Santa deve cometer, porque ainda não tem entrosamento 100%, eles podem explorar isso muito bem, porque o Jonas, que eu falei agora há pouco, por mais que ele apareça no setor de meio de campo, mas ele pisa muito na área. Então é um 4-4-2 se tornando ali um 4-3-3 quando está atacando. Então é bom ficar atento com esses atletas para essa partida de logo mais. E a arbitragem, o seu Michelangelo Almeida, auxiliado por Humberto Martins e Túlio Caldas. O quarto árbitro é o João Pedro Garrido. Então a arbitragem, pelo menos, já está definida, já está escalada para esse confronto. Para não dizer que não falei das flores aqui nesse vídeo e não ficar longo e não ficar chato, o Santa tentou uma negociação com o Gilberto. Informação trazida pela Camila Souza, do GE,
confirmada também pela nossa equipe aqui do MOTV, com fontes ligadas ao Santa Cruz, e de fato o Santa tentou. Entrou em acordo, atendeu ali o que ele queria, a base salarial girava ali em torno de R$150 mil, tem um apoio ali na questão da sua moradia, enfim, parecia que estava caminhando, né? Só que o empresário, palavras do próprio jogador Gilberto, meio que travou a negociação. Então o Gilberto está descartado do Santa Cruz porque o seu empresário meio que travou. A verdade é que ele está jogando, né? O Gilberto tem ainda mercado, ou para a Série B, ou para a Série C em outro clube, né? É natural isso, ou até mesmo a Série A, mas acho que a Série A está um pouco distante hoje, pela questão física, pela idade do atleta e pelo que pede na Série A. Mas assim, o Santa tentou, buscou, o jogador disse que não foi com ele, era questão de empresário. O fato é que o Santa Cruz ainda busca um nome aí midiático, né, para vender camisa, apesar que eu nem acho que não precisa disso, tá? O Santa Cruz por si só já vende suas camisas, já tem sua qualidade, acho que não precisa estar buscando um jogador que também parece que não mostrou muito interesse de querer retornar para o Santa Cruz. Mas de qualquer maneira, é bom que a gente fale isso aqui, né, para não dizer que não falei das flores, que o Gilberto de fato não vem para o Santa. O Santa que busca esse ano ser campeão estadual, não vence essa competição desde 2016, ou seja, 9 anos. Se não vencer esse ano, vai completar 10 anos sem saber o que é vencer. O Santa também teve um hiato desse muito grande, de 1948 até 1956. O Santa ficou sem ganhar um título estadual. Isso voltou a acontecer em 1960 até 1968, ou seja, 8 anos. E aconteceu também mais recente, né? Em 1966 até 2004, o Santa também teve um hiato longo ali, sem conseguir ser campeão pernambucano. Então, é um título importante, é um título que, querendo ou não, dá mais segurança, dá mais tranquilidade para trabalhar durante a temporada. E, além disso, vai garantir o Santa vaga na Copa do Nordeste, apesar que o vice também vai, e vaga também na Copa do Brasil. Enfim, tem alguns pontos positivos ao você sendo campeão pernambucano. É isso, turma boa. Ficando por aqui, né? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Deixa a sua opinião, tá bom? E não deixa também de ir nas nossas redes sociais. No meu X é Moisés Repórter e lá no Instagram é Moisés Repórter também, tá? Jornalista, você bota lá, vai aparecer essa coisa linda e maravilhosa que não é verdade. Então, dá moral pra gente. Obrigado sempre pela sua audiência e a gente se encontra, tá? Valeu, obrigado, aquele abraço.